Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Que a paz de Jesus preencha os nossos corações e que essa paz que a gente está sentindo agora nesse momento, ela nos acompanhe durante toda essa semana. Que assim seja. Antes da gente começar a preleção dessa noite, a gente convida todos para uma singela oração, para que a gente possa se conectar com nossos mentores, com nossos anjos de guarda. Então eu vou convidar que vocês fiquem confortavelmente em suas cadeiras e aqueles que desejarem podem fechar seus olhos. Nesse momento a gente vai recebendo o abraço de nosso anjo da guarda, também sentindo a presença de todos os trabalhadores do plano espiritual aqui conosco, nos envolvendo com muita luz, com muita paz. E a gente também encontra o carinho, o amparo de Maria de Nazaré, mãezinha de Jesus. Ela vem até nós, vai nos tranquilizando, nos auxiliando para que a gente possa esquecer as nossas questões lá de fora, para que nós nos entreguemos para esse momento nosso, do nosso tratamento. Também vamos recebendo o cumprimento de Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos, seu evangelho de amor e de paz. E nos elevando um pouco mais, a gente chega até o nosso Pai, Deus. E a Deus nós agradecemos por essa vida e por esse momento que nós pudemos perceber a nossa necessidade, a nossa busca por um bem que não acaba, essa energia, essa luz para o nosso espírito, para a nossa eternidade. E de joelhos em espíritos, silenciosamente, nos conectamos ao Pai por meio da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como vamos perdoando aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, gosto de lembrá-los, sempre falo quando eu dou a preleção, que do momento que a gente entra na casa, a espiritualidade já está olhando para nós, já está cuidando da gente. E então a gente precisa estar receptivo, conectado, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. A nossa preleção dessa noite tem como tema a reflexão da parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. E aí, antes da gente começar, vamos refletir o que é pródigo, o que é uma pessoa pródiga. Se a gente pegar o dicionário, a gente vai descobrir que a pessoa pródiga é aquela pessoa que esbanja, que sai gastando aí sem entender o porquê. Vai esbanjando, vai gastando, vai gastando. Isso é alguém que é pródigo. E a parábola dessa noite foi contada por Jesus há muito tempo atrás. E a gente vai encontrar ela na íntegra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Essa parábola, Jesus conta a história de um pai que tem 2 filhos. Eu vou contar da minha maneira, tá? Não com aquelas palavras bonitas que a gente encontra nos evangelhos. Esse pai tem 2 filhos e o filho mais novo chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai acatou o filho, ele quis a parte dele da herança, deu.
a parte dele da herança, e assim que ele pegou todos os seus bens, ele foi embora lá da região onde o pai morava, e no local que ele foi lá pôr a sua residência, ele fez amizades novas, e ele gastou de uma maneira bem inconsequente tudo o que o pai dele tinha dado para ele na partilha da herança. Tudo que ao ponto, depois de um tempo, ele chegou e falou: poxa, eu estou sem nada, mas eu tenho meus amigos. E aí ele foi pedir para esses amigos algum suporte, algum auxílio, mas ele só conseguiu trabalhar numa fazenda. E olha a função que acabou sendo dada para ele, de alimentador ou cuidador também, cuidador dos porcos. E mesmo com esse trabalho, um trabalho muito simples, ele passou necessidades, ele passava fome, ao ponto de que ele chegou a cobiçar a comida que ele dava para os porcos, de tão grande a necessidade que ele estava passando. Ninguém na fazenda, nem os amigos dele, se sensibilizaram com as necessidades que ele estava passando. E foi aí que ele, em meditação, percebe que o pai dele não fazia assim com os criados da casa. Que o pai dele cuidava muito melhor dos criados dele do que ele estava sendo cuidado por essa pessoa, como funcionária nessa fazenda, nessa casa. E aí ele falou: vou voltar para o meu pai, eu quero refazer minha vida, eu fui incorreto, eu errei, e eu estou pronto a não ser tratado como filho, eu aceito ser tratado como um criado do meu pai. E ele voltou para a casa do pai. E quando ele retorna para a casa do pai dele, ele vê assim à distância que o pai dele vem vindo em direção a ele, muito alegre, muito feliz. E o pai realmente estava muito feliz e o abraça, chama os criados, fala: olha, coloque uma roupa limpa no meu filho, uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, mate um novilho bem gordo que nós vamos festejar a volta do meu filho. Nesse meio tempo, o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, volta e vê aquela movimentação dos criados. E aí pergunta: o que está acontecendo? E os criados falam: conta a história que o irmão tinha retornado e que o pai tinha pedido para fazer uma festa. O filho falou: pô, o meu pai está de brincadeira comigo? Como assim? O cara pega o dinheiro dele, vai embora, torra, a gente fica sabendo de histórias aí que ele está aprontando, e agora volta e tem tudo isso? Vou falar com meu pai. E aí ele foi ter com o pai dele. E aí o pai dele explicou: filho, eu não estou festejando um filho que saiu, foi esbanjar e retornou. Eu não estou festejando esse mau uso, esses equívocos do seu irmão. Eu estou festejando que o teu irmão acordou, ele se tocou e ele voltou para casa e ele quer fazer diferente. A parábola acaba aí, tá? E aí, pessoal, o que é interessante dessa parábola? Vocês devem estar se perguntando: poxa vida, como assim uma parábola, né? Jesus, na época de Jesus... Ixi, pronto. Jesus, vocês devem estar perguntando: Jesus é de mais de 2000 anos, o que tem a ver uma parábola? E eu gosto sempre de propor essa reflexão para todos. Jesus não está fora de moda, pessoal. Tudo que Jesus falou encaixa perfeitamente para as nossas vidas. O que a gente precisa é entender aquilo que a gente vai ler, saber quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui e se colocar no lugar daquele ensinamento. Então, se nós fôssemos fazer uma reflexão sobre essa parábola, o pai dessa parábola é Deus. E os filhos, tanto mais jovem quanto mais velho, somos nós, a humanidade.
tá? E uma das primeiras lições que grita nessa parábola é a questão de como nós lidamos com o dinheiro e como nós agimos com as nossas ambições para as coisas materiais. Tem pessoas que saem a 1000 por hora, eles têm as suas ambições e ele passa por cima de tudo, de todos, porque ele tem uma meta, uma ambição. Ele quer algo, ele precisa de algo, ele precisa comprar algo, ele precisa ter algo para a vida dele. Ele não pensa se aquilo realmente é necessário, se aquilo vai machucar a família, se ele vai despender de uma quantia financeira que ele não pode gastar no momento. É uma pessoa que não pensa, simplesmente vai e age. Vai lá atrás, loucamente, na impulsão. E nós, apesar dessa história ter sido contada por Jesus, lá, mais de 2000 anos atrás, nós vemos hoje em dia, na nossa sociedade, muitas pessoas com essa postura, com essa ambição desregrada. Quantas histórias a gente não conhece de irmãos que brigam por causa de herança depois que o pai desencarnou? Quantas histórias a gente não fica sabendo que a empresa deu golpe nos empregados e saiu sem pagar o que devia, ou vice-versa, que o empregado deu golpe na empresa. Então, toda vez que nós temos uma ânsia, uma ambição por algo material e a gente não pensa, fica cego, quer ir atrás, a gente está quebrando algo dentro de nós, nos levando, corrompendo a nossa moral e a nossa ética. Eu não estou aqui falando para vocês, pessoal, que não é para a gente ter metas, que não é para a gente ter nossos sonhos, nossos anseios. Isso faz parte da lei do progresso. E quem estuda, quem olhar no livro dos Espíritos, vai ver lá a lei do progresso. Só que a maneira como nós agimos com o dinheiro é que faz toda a questão e faz toda a diferença. E também, quando a gente começa a estudar o Espiritismo e conhecendo assim os outros autores, outras literaturas, a gente vai entender que quando a gente tem esse desejo, essa coisa cega, eu quero, aquela ânsia, né? Aquela ambição, mas uma ambição muito que você não consegue se controlar, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando isso acontece. Porque tem alguma coisa dentro de nós que não está legal. Porque muitas vezes, as pessoas, nós, quando desejamos algo muito grandemente, saímos assim, muitas vezes, se conseguimos parar para pensar, a gente nem precisa daquilo que a gente está comprando, aquela impulsividade. Mas é algo que a gente vai adquirir, e naquele momento que a gente está adquirindo, vai dar uma tranquilidade, vai dar uma sensação boa. Então a gente vai perceber, eu estou bem. Eu tenho uma história de um amigo, quando eu era jovem, isso há muito, muito tempo atrás, lá no interior, ele tinha compulsão por comprar carro. Comprava e trocava carro, comprava e saía um carro e papo. Ele não sabia por que ele fazia isso. Uma vez ele chegou para mim e falou: Dô, eu entrei com o carro novo na garagem. Aquela sensação, aquela euforia que eu tive na concessionária, não existia mais. Então, que legal que ele percebeu que tinha alguma coisa. Mas como que a gente faz isso nesse mundo que a gente vive? A gente está num mundo que a gente, às vezes, nem percebe o que está falando, o que está fazendo. As coisas estão acontecendo, a notícia que chega, é TikTok, é Instagram, é sei lá mais o quê. A gente não se percebe, a gente não se conhece. Não tem autoconhecimento. Sabe, quando Jesus fala para a gente orar e vigiar, é que a gente fique atento e não deixe que o externo tome conta de nós. Que a gente possa ser donos das nossas vidas.
E entender que toda ação que eu estou fazendo aqui, que eu estou tomando, se eu estou sendo precipitado ou não, vai ter uma reação lá na frente que eu vou ter que arcar com ela. Então a gente tem que ter conhecimento, autoconhecimento nosso. Essa escola que o AD veio aqui conversar e vou convidá-los para assistir, ela propõe isso, para que a gente se conheça. Para que a gente pare um pouquinho e entenda o que está acontecendo com a nossa vida, porque senão a gente vai ficar fazendo as coisas e às vezes fala, pô, mas por que eu fiz isso? Qual o sentido de eu ter feito isso? Por que eu vou fazer desse jeito? Ah, está todo mundo fazendo. Mas não sou todo mundo. Senão a gente vai ficar robotizados, gente. A gente não vai saber. A gente não se conhece. Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu sou agressiva dessa maneira quando alguém fala de determinada forma comigo? Por quê? Tem uma razão. E a gente só vai descobrir essa razão quando a gente parar e olhar para dentro de nós. Quando a gente descobrir o que dentro de nós nos provoca, nos incomoda. Porque se nós estamos dentro de um centro espírita, e eu posso falar isso, a gente entende que a gente não é só essa carcaça aqui que a gente olha no espelho. A gente é um espírito. E apesar de eu ter os meus 55 anos de matéria nessa vida, eu sou um espírito com outra idade, talvez muito mais, assim, sei lá quantos anos eu tenho. Quantas vidas eu já vivi. E isso eu e todos vocês, porque aqui somos todos nós espíritos. E o que a gente leva quando a gente termina a nossa passagem na encarnação que a gente está, não é o saldo da nossa conta bancária. Não é as nossas casas, carros, roupas, joias. O que a gente leva, o que conta no banco de Deus, é a nossa evolução moral, a nossa ética, como nós agimos nas situações que vão acontecendo na nossa vida. Se a gente for analisar o pai aqui dessa parábola, vocês podem pensar, pô, mas esse pai também foi mole, meu. Imagina que eu vou dar meu dinheiro pro moleque. Vai trabalhar. O pai, ele age... Porque é Deus, né? O Pai é Deus. É o livre-arbítrio, pessoal. Ninguém mexe. O livre-arbítrio. Você quer o dinheiro? Tá bom, filho, vai lá. Ele tem livre-arbítrio para fazer com o dinheiro o que ele bem entendeu. Porque o Pai sabia que ele precisava bater a cabeça. Porque infelizmente nós que estamos na Terra, a gente não aprende pelo amor. A gente aprende pela dor. Infelizmente, a gente aprende pela dor. E essa dor que Deus vai nos dar a possibilidade da gente ir e fazer o que a gente tem vontade, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Essa vontade, pessoal, se a gente errou, o Pai é tão bom, Deus é tão bom, que se a gente tiver consciência, pô, eu errei, mas eu quero fazer diferente, eu quero ter uma atitude renovadora, eu quero mudar, e aí nós, no nosso quarto, em oração com Deus, me dá uma outra chance, me perdoa, Pai. Se a gente se pedir perdão de verdade, além de nos perdoar, Deus vai colocar para a gente outras situações similares, para que Ele possa ver e a gente também entender se nós realmente aprendemos, se nós realmente mudamos. Porque não adianta a gente vir aqui para o centro, tá? Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa bonita para vocês, falar e lá fora eu agir como uma troglodita, no trânsito, na fila de metrô, na fila de ônibus, no mercado, na minha casa. Ou a gente muda, ou a gente vai ter os nossos momentos de dores aí, até a gente aprender. Deus está esperando a gente resolver realmente a mudar, evoluir,
passar, sabe? A nossa vida na Terra, uma vez um aluno de evangelização falou que era igual um videogame. É um videogame mesmo. A gente vai passando de fase e não significa que a gente não vai errar de novo. Não significa que a gente não vai cometer equívocos novamente. A gente está na Terra. E se a gente está na Terra, a gente vai falhar. E a gente não tem que se ver como se punir porque eu sou mal. Não, gente. Nós estamos evoluindo. O que a gente não pode é continuar errando nos mesmos erros. O que não pode é a gente não querer descobrir o que está acontecendo comigo. Por que eu ajo assim ou ajo assado? Deixar que a vida leve a gente, deixa a vida me levar. Eu já falei, é só legal com o Zeca cantando, Zeca Pagodinho. Porque a gente não pode, gente. A gente tem que ter domínio da nossa vida. Tem que saber o que está acontecendo. Porque tem coisa pior do que você brigar com alguém e depois de meio segundo, meio minuto, você fala, poxa, ai, por que eu não controlo melhor o meu orgulho, a minha vaidade, o meu ciúme, o meu egoísmo? Então é autoconhecimento, pessoal. E essa parábola, assim como tantas outras parábolas de Jesus, quando a gente está aberto para conhecer o que realmente Jesus está ensinando para a gente coloca isso para nossas vidas, e a gente se olha como um dos personagens da parábola, a gente se identifica, a gente revê coisas que nós passamos nas nossas vidas. Então que a gente possa, aqui nesse momento, que a espiritualidade está aqui com a gente, cuidando da gente, que eles possam encher os nossos seres, os nossos espíritos de muita força, de bom ânimo, de esclarecimento, para que a gente possa, no nosso caminhar, no dia a dia, caminhar de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou, os exemplos que Jesus nos deixou, o não julgamento, o amar ao próximo como a nós mesmos, ser caridosos, poder ser aquela palavra de amor, poder ser aquela pessoa dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, aquela pessoa que vai juntar, que vai agregar, que vai acalmar, apaziguar. Nesse momento que a nossa sociedade vive com tantas rupturas, quando a gente percebe que depois da pandemia mexeu tanto com as nossas mentes, que a gente possa parar, olhar para nós e ter o autoconhecimento e alto amor. A gente sabe, Pai, que você está aqui conosco. E aproveitando, Jesus, quando você disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, que você estaria aqui conosco, eu tenho certeza que você está. Abençoe cada um de nós, tranquilizando as nossas mentes e nos dando, Pai, aquilo que a gente precisa de acordo com o nosso merecimento. Muito obrigada, Pai, que assim seja.